Para a surpresa de Tatiane, a Era da Liberdade não correspondia às suas expectativas, uma vez que estava dentro das paredes da prisão. Era emocionante e enchia seu coração de alegria com a tão sonhada liberdade. Meu Deus, já se passaram 10 anos, e eu estou quase completando 30, pensou Tatiane, enquanto ajustava a bolsa em seu ombro, que continha seus poucos pertences pessoais. Ela ainda não conseguia acreditar que a liberdade a aguardava atrás dos portões da prisão. No entanto, quando os guardas a levaram através do checkpoint e desejaram boa sorte, Tatiane percebeu que não era um sonho. A verdade era que Tatiane havia passado 10 anos na prisão do condado estadual pelo assassinato de seu marido, do qual ela era inocente. Infelizmente, o júri pensou o contrário e condenou a pobre mulher à prisão. Ela tinha apenas 19 anos na época. É difícil imaginar o que Tatiane teve que enfrentar antes de ser libertada. Claro, a mulher tentou apelar e até escreveu queixas e petições por clemência, mas o veredicto nunca foi anulado. Respirando o ar fresco com o cheiro de orvalho da manhã, Tatiane foi para o estacionamento destinado aos parentes dos presos libertados. Ela sabia que ninguém estaria esperando por ela lá. Não tinha ilusões sobre isso. De repente, Tatiane viu o rosto de alguém através da janela de um Chevrolet estacionado à beira da estrada, e então alguém chamou seu nome. A mulher parou e olhou mais de perto para a mulher sentada ao volante. O rosto de Tatiane se iluminou rapidamente com um sorriso feliz quando ela percebeu que sua melhor amiga havia vindo buscá-la no dia de sua libertação. Oi, Luana. Nem consigo te dizer o quanto estou feliz em te ver, exclamou a ex-presidiária com lágrimas nos olhos. Entre, minha amiga. Você pode me contar tudo no caminho, disse Luana, abrindo a porta do passageiro. Tatiane aceitou a oferta com alegria, e em pouco tempo as mulheres estavam dirigindo pela estrada em direção à cidade natal de Tatiane. Enquanto se dirigiam para casa, Luana conversou com sua amiga sobre as últimas notícias de sua vida, evitando cuidadosamente o desconfortável assunto do encarceramento de Tatiane. No entanto, ao perceber que Tatiane já estava se adaptando um pouco e recuperando o juízo, ela decidiu ir direto ao ponto. Sabe, minha amiga, algo muito estranho aconteceu comigo recentemente. Acho que viu seu falecido marido, e ele estava até melhor do que antes, disse Luana, tomando coragem após proferir essas palavras. Tatiane e Carlos foram casados por 1 ano e meio, mas não tiveram muita felicidade em suas vidas naquela época. Isso ocorreu em parte porque Tatiane não conseguia engravidar e dar um herdeiro a seu marido. A sogra de Tatiane, Camila, considerava o casamento de seu filho um erro e, incitando o ódio entre o casal, buscava apenas uma coisa: empurrá-los para o divórcio. No entanto, para sua grande decepção, Carlos e Tatiane não tinham pressa em se separar. Eles até compraram uma luxuosa casa no campo juntos. Por ironia do destino, foi após essa compra maldita que Tatiane foi acusada do assassinato de seu marido. A investigação foi tão rápida que, a infeliz mulher mal teve tempo de perceber o que aconteceu antes de ser informada de que o caso estava encerrado e de que ela seria julgada. Todo o processo foi extremamente desastrado e inepto. Se não fossem os subornos pagos às pessoas certas e as extensas conexões de Camila, sua nora nunca teria sido condenada a 10 anos de prisão. Infelizmente, não havia ninguém para defender Tatiane, já que ela não tinha pais e cresceu em um orfanato. Tatiane sabia que não havia matado Carlos e que seu corpo nunca foi encontrado. E agora, descobria que seu marido estava realmente vivo e passando um tempo nos braços de alguma mulher ruiva. A voz de Luana tirou Tatiane de seus pensamentos sombrios. Sabe, tenho uma ideia interessante de como podemos descobrir quem te incriminou. Mas primeiro você precisa descansar e se situar, disse Luana com um olhar misterioso. Tatiane deu de ombros indiferentemente e, virando-se para a janela, observou a paisagem lá fora. Como não tinha para onde ir após sua libertação, decidiu ficar na casa de Luana. Lá, Tatiane finalmente pôde deitar em uma cama macia e assistir à televisão o quanto quisesse. No entanto, seu corpo ainda estava ajustado à rotina da prisão, e ela acordava e ia dormir em horários determinados do dia,
como fazia atrás das grades. Quando uma semana se passou desde a libertação de Tatiane da prisão, Luana retomou a conversa que haviam começado no dia de sua libertação. Sabe, Tatiane, tenho pensado. Que tal fazermos uma visita a uma vidente que mora nos arredores da cidade? Sugeriu Luana, um pouco envergonhada. Para que eu precisaria de uma vidente? E como ela poderia me ajudar? Perguntou Tatiane, surpresa. Em resposta às objeções de Tatiane, Luana começou a convencê-la de que essa vidente realmente podia ver o futuro e o passado através de uma leitura de cartas. Bem, vamos tentar, respondeu Tatiane com ironia na voz. Ao chegarem à residência da vidente, foram recepcionadas por uma mulher gordinha, de aproximadamente 50 anos, vestindo um traje preto que apenas realçava seu charme misterioso e encantador. Assim que a vidente colocou suas antigas cartas de tarô sobre a mesa, seu semblante se tornou imediatamente sombrio e sério. Ela fez uma breve pausa antes de declarar: vejo que estava destinada a enfrentar desafios difíceis. Sei que esteve na prisão, mas para resolver as questões que a afligem, precisa retornar à casa onde tudo teve início. Ao ouvir as palavras da vidente, Tatiane sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e seu rosto se congelou em surpresa. Como ela poderia conhecer o meu passado? Tatiane ponderou, tentando reunir seus pensamentos. No entanto, a vidente não proferiu mais palavras, deixando claro que a conversa havia chegado ao fim. A visita à vidente deixou uma impressão profunda em Tatiane, surpreendendo-a ao perceber que a vidente havia inadvertidamente expressado o que ela desejava ouvir há muito tempo. Tatiane compreendeu que simplesmente precisava retornar à casa que ela e Carlos haviam adquirido pouco antes de sua morte misteriosa. Com coragem, ela pediu a Luana que a levasse até lá e se preparou para enfrentar seu passado. À medida que se aproximava do portão, Tatiane observou cautelosamente o quintal e avistou o carro de Carlos brilhando com um polimento impecável. Parece que meu marido está realmente vivo, e Luana estava certa ao vê-lo na cidade, pensou Tatiane naquele momento. A porta da casa se abriu, revelando ninguém menos que Carlos na soleira. Ele empalideceu ao ver Tatiane e começou a fazer gestos frenéticos, pedindo que ela fosse embora. Não vou sair daqui até você me contar tudo, declarou Tatiane, com um tom que não admitia objeções. Tudo bem, mas, pelo amor de Deus, fale baixo. Minha esposa pode nos ouvir, implorou Carlos. Tatiane encolheu-se com desprezo. Ela certamente não esperava que seu marido se mostrasse tão rude e egoísta. Enquanto isso, Carlos continuou a justificar como tudo era culpa de sua mãe e que, na verdade, a ideia dessa fraude partiu dela. Camila já havia escolhido uma nova esposa para seu filho, alguém diferente de Tatiane, que havia crescido em uma família abastada e tinha a reputação de ser rica. O plano de Camila era simples: fazer com que Carlos fingisse sua própria morte, permitindo que ele se casasse com outra mulher sem perder seus bens no divórcio. O esquema era direto e eficaz. Utilizando suas conexões e subornos habilmente, eles conseguiram enviar Tatiane para a prisão, acreditando que ela dificilmente sairia de lá com vida. Durante esses 10 anos, Carlos e sua nova esposa tiveram 3 filhos, que o carinhoso marido e pai deixou sob os cuidados de sua mãe. Você é um canalha, Carlos. Você roubou 10 anos da minha vida. Fez com que eu passasse os melhores anos na prisão, exclamou Tatiane, não mais temerosa de ser ouvida. Seu ex-marido tentou mudar de assunto, mas Tatiane permaneceu inabalável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela recordava o quão difícil havia sido sua vida na prisão, especialmente por ter sido injustamente acusada. A separação de Tatiane e Carlos foi extremamente dolorosa e exaustiva. O que aconteceu foi que a mulher enganada havia prometido a seu ex-marido que denunciaria todos os seus crimes à polícia. Além disso, a nova esposa de Carlos deixou a casa durante a discussão deles e conseguiu ouvir parte da conversa. Apesar dos apelos e lágrimas de Carlos, Tatiane manteve sua promessa e em breve o marido trapaceiro e sua mãe foram levados a tribunal. Infelizmente,
Camila enfrentou um susto leve e recebeu uma multa considerável, enquanto seu filho foi condenado a 6 anos de prisão e teve que pagar uma quantia significativa em danos morais para a injustiçada Tatiane. É claro que, para a mulher que passou uma década na prisão sob falsas acusações, isso ofereceu pouco consolo. Por outro lado, Carlos agora iria vivenciar em primeira mão o desconforto da vida atrás das grades. A única pessoa por quem Tatiane sentia simpatia era Flávia, a atual esposa de seu ex-marido. Esta mulher não sabia nada do passado sombrio da família Fortunato e estava agora completamente chocada com a revelação. Ao olhar nos olhos de Flávia, Tatiane percebeu que ela não tinha culpa e até sentiu compaixão de alguma forma por ela. Afinal, não havia dúvida de que Carlos merecia ser punido por tudo o que havia feito. Com sua vingança conquistada, Tatiane finalmente pôde começar uma nova vida, algo que ela havia sonhado durante todos aqueles longos anos atrás das grades. Agora, ela não tinha mais vínculos com seu passado injusto. Ao iniciar sua vida novamente, Tatiane apagou completamente seu ex-marido de sua existência, enquanto ele seguia em direção à sua sentença de 6 anos em uma cela de prisão, compartilhando o espaço com outros criminosos como ele. A história de Tatiane é um exemplo marcante de como a busca pela liberdade pode ser uma jornada complexa e surpreendente. Depois de passar uma década injustamente atrás das grades, sua libertação foi um momento emocionante, mas também desafiador, pois trouxe à tona lembranças dolorosas e um passado obscuro que ela estava determinada a enfrentar. A descoberta de que seu marido, Carlos, estava vivo e envolvido em um esquema elaborado com sua mãe, Camila, para afastá-la e casar-se novamente, foi uma reviravolta chocante. A visita à vidente e o confronto com seu ex-marido finalmente permitiram a Tatiane obter justiça e iniciar uma nova vida, livre do peso de um passado injusto. A história destaca a resiliência de Tatiane e a importância de buscar a verdade, mesmo quando a liberdade parece uma ilusão distante. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!